apague todas essas luzes aí. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por que que este ambiente aqui agora está escuro? Por uma única razão. Aqui está escuro pela ausência de luz. Assim é uma pessoa que não tem luz. Ela vive nessas trevas, nessa escuridão. Eu estou olhando para vocês aqui. Ainda eu consigo ver algum reflexo por causa de a luz que está lá fora. Mas se não tivesse essas luzes lá fora, eu não estava enxergando vocês. E nem você estava me enxergando. Imagina o que é uma vida da pessoa, a vida da pessoa andando no escuro. Tropeça, cai, está em constante perigo. Imagine que essas trevas que está, a escuridão que está aqui, são trevas. É exatamente onde habita Satanás, nas densas trevas. Ele odeia a luz, porque a luz, por mais fraca que seja, ela consegue ainda dissipar trevas. Então vamos lá. Essa escuridão que você está vendo aqui é exatamente o mundo espiritual. Vamos dar um exemplo aqui, o mundo espiritual. Como que você vai ler? Você tem como ler numa escuridão dessa? Tem como ler? Como é que você vai fazer as coisas num ambiente escuro desse? É assim, igreja, que vive a humanidade sem luz. Vive em trevas. Não enxerga, só enxerga escuridão. Acenda essas luzes agora. Olha o que vai acontecer com a escuridão que está aqui dentro. A escuridão que está aqui dentro, ela foi dissipada. Por que que agora não tem escuridão, irmão Edson? Cadê a escuridão? A luz, quando foi acesa, olha como ela incidiu na escuridão. Ela fez o quê? Dissipou. Ela dissipou. Aqui não tem como mais. Por mais densas trevas, não tem como penetrar aqui na luz. Tem? Tem, Wesley? Não existe. Por mais densas trevas, não tem como dissipar essa luz. Agora interessante. Por que que essa luz brilhou? Então observe agora. Aqui está brilhando. Porque dissipou trevas. Se essas luzes aqui, se aqui tivesse uma outra luz mais forte do que essa, essas não brilhavam. Brilhava mais forte. Por isso que as trevas, elas são muito importantes para aquele que tem luz. Porque luz, você vai numa rua, numa cidade à noite, você só vê os brilhos das lâmpadas. Porque as lâmpadas estão brilhando nas trevas. O que está ressaindo ali são as luzes. As trevas, elas são importantes para que a luz brilhe. Nós precisamos entender isso. A luz que está sobre você vai depender de uma comunhão, de oração, vida alinhada com o Espírito Santo. Nada de aliança com o pecado. A sua aliança é com Cristo. Ainda que tenha que pagar um preço. E na hora que uma pessoa de processo de libertação começa a entender isso, a luz vai raiando, a luz vai chegando, as trevas se dissipando. Por esta pessoa estar munida com esta luz de Deus, aí não tem como agora as trevas vir se esconder aqui dentro. Por isso, cada um tem uma comunhão individual com Deus. É uma busca, você que
passou pelo processo de libertação. Agora, se tem uma pessoa que tem lutar nesse mundo espiritual, são vocês. E eu vou dizer por quê. A Bíblia tem explicação para isso, que está aqui na apostila. Sem um corpo, as entidades malignas não podem interagir. O corpo que uma entidade maligna interage é um corpo que está em trevas, igreja. Entende agora? São corpos que estão em trevas. Trevas estão conectados com trevas. Não existe treva conectado com luz. Luz é conectado com luz. Então, uma pessoa que está em treva já é uma casa para que as trevas venham habitar. Aí diz assim, em Lucas capítulo 11, 24 e 26. Lucas capítulo 11, 24 e 26. Não aceite demônios mais manifestar no seu corpo. Não aceite. Olha o que diz a Bíblia. Quando um espírito imundo, está dizendo a palavra imundo, sujeira. Ele gosta de sujeira. O diabo habita em imundice. O pecado é imundice, o pecado é sujeira. Aonde tem um pecado, tem uma sujeira. E aonde tem uma sujeira, conecta o mundo físico com o mundo espiritual. Quando o espírito imundo tem saído do homem, vocês internautas querem fazer alguma pergunta, pode fazer que o pessoal da mídia ali passa para aqui. Quando o espírito imundo tem saído do homem, por que ele saiu do homem? Por que o espírito imundo saiu do homem? Porque chegou o quê? Luz. Chegou luz, Camila. Trevas não pode ficar onde tem luz. Então, chegou o Pai das luzes, dissipou o pai das trevas. Ele saiu porque chegou luz. Saindo do homem, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos. Lugares secos. O que quer dizer um lugar seco? É um lugar bom? Um lugar seco produz? Um lugar seco tem vida? Observe uma coisa. Saindo do homem, anda por lugares secos. Lugar que não tem vida. Lugar que não tem luz. Este é o reino de Satanás. É o mundo de Satanás. Eles vivem neste momento nas trevas. Eles são trevas. Aí ele vai buscando repouso. Isso quer dizer que Satanás, ele só tem repouso quando ele adentra um corpo. Aí vocês vão entender que a alegria de Satanás é a tristeza de um ser humano. A felicidade do diabo é a infelicidade de um ser humano. Quando o ser humano está sofrendo, Satanás está muito alegre e feliz. É um repouso para ele. Ele dentro de um corpo, ele tem repouso. Ele tem prazer de estar ali dentro. Ele odeia aquilo ali. Ele está materializado. Ele está vingando. Ele está descarregando todo o seu ódio na pessoa. Sua malignidade. Porque ele está em repouso. Ele está em repouso porque ele encontrou um lugar de trevas. E a Bíblia diz, e não achando, ele diz, tornarei para onde? Observe,
tornarei para minha. Para que serve casa? A morar, habitar. Casa tem compartimentos. Tem a cozinha, tem um banheiro, tem um quarto, tem a sala. Isso quer dizer que Satanás, quando ele olha para nós, ele não vê seres humanos. Ele vê o ser humano como uma casa. Casa, ele vai lutar. Ele diz que vai voltar de onde ele estava. Mas eles não voltam mais só. Eles vão buscar reforço. Porque eles já apanharam, tomaram uma surra. Foram expulsos. Foram dissipados pela luz. E eles vão buscar repouso. Tornarei para a minha casa de onde saí. 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores. Eles nunca mais voltam sozinhos. Eles se comunicam entre si. Eles interagem entre si. Eles já foram derrotados naquele corpo. Mas eles estão sondando a casa, rodeando a casa. Lembra que a Bíblia fala em Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa ao lado e Satanás ao derredor, bramando. Agora aí não é Salmo 34, 7. Você vai abrir já que é 1 Coríntios 5, 8. Volta para lá, para que você tenha ideia, quando um dia você foi liberto pela luz do Senhor, quando você foi liberto pelo poder do Senhor, está vendo agora que há uma guerra tremenda das trevas, querendo voltar para o mesmo espaço, querendo voltar para o espaço que ele era antes. Ele tem saudade, ele vai trabalhar, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Uma pessoa que foi liberta pelo poder e pela luz do Senhor, e depois não vigiou, deu lugar, deu legalidade, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Porque imagina uma pessoa que tinha no corpo 1000 entidades malignas, e ele vai e traz mais 7. Por isso que o último estado é pior, porque ele chama os piores. E eles vêm com tanta vingança. Por isso que o processo de libertação, você, irmã Rosa, você, irmã Camila, que passou por esses processos, eles monitoram 24 horas, mas é com muito ódio. Com muito ódio. E ele vai e traz os piores do que eles. A luta é tremenda. Por isso que muitos que passaram por um processo de libertação e eles não perseveram, muitos acabam morrendo. Muitos morrem. Muitos vão para penar em cima de uma cama. Muitos aceitam Jesus, mas o seu corpo foi triturado por essas desgraças aí.